Olá pessoal, aqui é o Marcelo, especialista de produtos da Altus, e hoje a gente vai dar sequência aos estudos sobre a aplicação do CLP Nexo Express como um gateway. No vídeo passado, a gente entendeu um pouco melhor o que é o gateway, como esse conceito se aplica no Nexo Express e vimos também a configuração do programa no MasterTool IEC-XZ. Vimos principalmente como criar uma lógica para fazer com que as informações possam trafegar entre os diversos protocolos. E agora a gente vai dar continuidade falando como fazer a configuração dos protocolos de comunicação, posteriormente da IHM e também do inversor de frequência. Fica aqui com a gente para continuar vendo como habilitar o Nexo Express como um gateway. E não se esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdo sobre tecnologia. Eu tenho aqui, pessoal, uma tabela, a tabela 4.6.1, que está contida dentro do manual do inversor. No caso aqui eu estou usando um inversor da linha OptiDrive E3 da Altus. Então, se vocês procurarem no site da Altus por essa documentação, vocês vão encontrar essa tabela. Eu chamo a atenção aqui para 4 parâmetros, A Control Word, que é a palavra de controle, Frequency Set Point, que é o set point de frequência, e também para o torque do motor e para a potência do motor. Então eu tenho lá o motor torque e o motor power. E aí eu já destaquei, e aqui na primeira coluna, Modbus RTU Register, que é onde eu enxergo, qual registrador Modbus, e aqui eu estou falando exclusivamente de Holding Register, isso é algo preconizado pelo próprio inversor de frequência. Endereço 1, Control Word, endereço 2, Frequency Set Point, no caso vai ser variáveis de escrita e leitura, também. E no caso 9 e 10, torque e potência, respectivamente, variáveis somente de leitura. Ok? Então vamos voltar aqui no programa para a gente fazer a adição dessas variáveis aqui, na instância Modbus Device. Vamos botar ali inicialmente a palavra de controle do inversor. Depois vamos botar o set point de frequência do inversor. Depois vamos botar o torque, que é uma leitura. Então, torque inversor. E por fim, eu não estou preenchendo a segunda coluna ainda, a gente vai chegar lá. Por fim, eu vou colocar a variável, que é a potência do inversor. Então, está aqui potência inversor. Vou dar um OK. Agora, a gente vai entender o tipo do dado, tá? Como eu falei para vocês. Por padrão, todas as variáveis que o inversor troca são do tipo Holding Register, apesar de algumas ser leitura, outras ser escrita. Quando eu vou trabalhar com a palavra de controle, que é onde eu vou dar o start, onde eu vou dar o stop, eu vou trabalhar com escrita de Holding Register. Então tem que vir aqui, deixa eu aumentar aqui, e colocar Holding Register Write, escrita. Da mesma forma, o set point, Holding Register Write. E o torque e a frequência, o torque e a potência são leitura, são variáveis que eu vou somente ler. Então vai ser Holding Register Read, Holding Register Read também. E agora tem um detalhe, tá? Como eu estou trabalhando com o Modbus Device, eu estou configurando os endereços que eu vou puxar lá do meu escravo, além de declarar as variáveis e o respectivo tipo de dado, eu tenho que também definir, qual é o endereço inicial do dado baseado naquela tabela que eu mostrei para vocês. Então, eu mostrei lá que a palavra de controle é o endereço Modbus 1 do inversor, O set point de frequência é o endereço 2, enquanto o torque é lá o endereço 9 e a potência é o endereço 10, certo? Então já tenho aqui a configuração. Agora, pessoal, para cada comunicação, para cada troca de valores entre essas variáveis do inversor para o CLP, eu vou ter que criar requisições que, digamos assim,
são os elementos que comandam, né, leitura e escritas de variáveis Modbus a partir do escravo lá para o mestre. Aqui em requisições, então, eu vou criar, por exemplo, uma requisição de escrita, né? Eu estou escrevendo variáveis lá no meu inversor, então vai ser uma requisição de escrita de múltiplos register. Lembra, a gente vai escrever na palavra de controle, a gente vai escrever a gente vai escrever também, né, no setpoint de frequência. Então, escrita de múltiplos registers. Por padrão, se eu der um enter aqui, tá, ele já vai botar uma varredura de 100. Beleza, vamos deixar padrão, que é a varredura do protocolo em cima dessas variáveis. E aqui mais na coluna, nas últimas colunas, eu vou ter ali o endereço inicial de escrita e o tamanho. Palavra de controle, endereço 1. Setpoint de frequência, endereço 2. Então, a partir do endereço 1, eu vou ter um tamanho aqui de 2, né, considerando que eu vou ter, então, endereço 1 e 2. E para fazer a leitura, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui uma leitura de holding register, né, para 2 holding registers. Então, eu vou ter 2 funções de leitura, que não é múltiplos, né? Eu vou ter uma função de leitura do registrador endereço 9 do Modbus e eu vou ter uma por endereço 10 do Modbus, que são torque e potência, respectivamente. Certo? Então, já fizemos essa configuração das requisições, já fizemos a configuração dos mapeamentos. Em parâmetros gerais, eu preciso cuidar aqui do endereço do escravo, que vai ser o meu inversor. E é isso, tá? A gente vai agora compilar esse programa para ver se não ficou nenhum erro. Projeto compilar, gerar código. A gente aguarda um pouco, ele vai gerar o código, vai compilar e ver se tem algum tipo de erro na minha aplicação. Que às vezes acontece aí de esquecer alguma coisa ou algo do gênero. Vamos esperar aqui, ó, na aba inferior aqui de projetos, de mensagens, eu tenho 0 erros, beleza, já estou apto a fazer a comunicação. Eu já tenho uma arquitetura montada aqui, eu já estou conectado com o meu computador e o Nexto Express. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês como é que fica essa arquitetura fisicamente. Se eu abrir aqui o Easy Connection, né, clicar nesse botão, ou eu posso vir também em comunicação Easy Connection, eu vou fazer uma varredura dos endereços IP de todos os equipamentos Nexto que estão aqui. No caso, eu estou somente com esse 340, né, no IP 1453. E aí eu já posso por aqui fazer o login, uma vez que a configuração lá da Net1 também é 1453, então não vai dar nenhum problema de sobrescrever um endereço desconhecido dentro da minha aplicação. Então, seleciono aqui e vou dar um login. Ele pergunta se eu desejo enviar, vou clicar em sim. Ele diz que tem uma versão desconhecida e para isso ele vai precisar passar para stop a CPU. Vou clicar sim aqui. E ele vai fazer um envio. Ele vai abrir uma janelinha para transferir o código-fonte. Como eu estou em teste, eu não preciso fazer um upload futuro, nem mesmo armazenar o código-fonte. Eu vou clicar em não para otimizar o envio. Então está terminando de enviar. A CPU já começa aqui em modo stop, o programa carregado. Eu vou clicar para dar o play aqui, tá? Bom, já fiz a configuração do programa e das relações e das variáveis no Master Tool. Agora a gente vai para a segunda etapa, que é trabalhar com essas variáveis na IHM, né? Fazer a comunicação entre CLP e entre IHM. Bom, pessoal, eu já abri o FV Designer, que é a ferramenta de programação da série P2 da Altus, que é a IHM que eu vou utilizar nessa aplicação. Eu vou clicar em novo aqui, New, para criar um projetinho novo. Eu vou definir a minha IHM, no caso aqui eu estou trabalhando com uma IHM de 10 polegadas, a P2101NA, que é o que eu tenho fisicamente aqui, então já seleciono, clico em Next para selecionar o protocolo de comunicação, portanto aqui em Link List eu vou em ADD, né? Vou selecionar aqui o Direct Ethernet, que é a comunicação que eu vou fazer com a IHM e o CLP, né?
E aqui eu vou em Manufacturer, eu vou selecionar o Modbus. Modbus, no caso, não vai ser slave, né? A IHM não vai ser Modbus servidor, vai ser cliente, então Modbus TCP aqui. Aqui em IP address eu vou colocar o endereço do meu servidor, lá do meu escravo, que vai ser o 9268, já defini isso lá no master tool, né? 14.53, que é o endereço de IP lá daquele meu master tool, daquele meu CLP que eu programei pelo master tool. Clico em OK, então já aparece aqui a configuração, vou em Next para selecionar um local, vou em Finish para ele criar então a aplicação. Criou a aplicação. Antes de qualquer coisa, eu vou criar aqui os objetos que eu quero interagir dentro da comunicação. Então, até vou colocar aqui como texto, né? Objetos que eu vou utilizar para fazer a escrita no inversor, né? Botar aqui como se fosse um índice, aqui, um menu. E aí na IHM eu vou também ter objetos para fazer a leitura. Leitura de parâmetros do inversor. Então, leitura do inversor. E como a gente já viu antes, serão 4 variáveis, 2 de escritas, 2 de leitura. Uma das variáveis de escrita é a que vai mandar ligar o inversor. Então eu vou usar um botão aqui, eu tenho nesse menu Lamp Switch, né, esse bit switch aqui, clico, arrasto, né, que vai ser o meu liga e desliga, digamos assim. Tem outra variável de escrita que é para informar a frequência do inversor, e eu vou fazer isso através de um objeto como esse aqui, ó, em Other Switch, esse slide switch, clico e arrasto. Então, na medida que eu fizer, né, a movimentação desse slider, eu vou gerar um valor de frequência lá para o meu inversor. E eu tenho aqui as variáveis de leitura, que são 2. Então eu vou pegar aqui em display, né, numeric test, eu vou pegar um numeric input display aqui, né, um para o torque, certo? E outro para o nosso para potência. E aqui tem um detalhe, até vou fazer em forma de comentário também, em forma de texto, tá? O torque, ele é representado por um valor que vai informar a porcentagem em relação ao torque nominal do inversor, certo? E aqui a potência vai informar um valor em kilowatt. Ok? Então já botamos a unidade aí para a gente ficar já a par dessa informação. Depois a gente tem que fazer uma transformação, mas a gente vai ver isso mais adiante. Criei aqui, pessoal, então, uma tela básica com esses 4 parâmetros, com essas 4 variáveis. Depois a gente volta para configurar esses objetos. Agora, a gente vai ter que vir, eu estava aqui em Screen, na tela principal, a gente vai ter que vir aqui na aba Project Explorer, né, para criar aqui em Tag Library as variáveis que eu quero justamente fazer a comunicação. Então, eu vou adicionar aqui as variáveis, vou começar com a variável, vou chamar de liga para ela indicar aquele meu comando de start no inversor, né, do tipo bit. Vou criar outra que vai ser meu set point de frequência, né, set point frec. Esse sim vai ser inteiro, né, 16 bits. Vou criar outro que vai ser somente leitura, que vai ser uma variável que eu vou chamar de torque, né. Eu vou criar mais uma, que é uma variável que eu vou chamar de potência, certo? Ambas aí de 16 bits do tipo inteiro. Aqui em address, isso é importante, pessoal, eu vou ter que definir o endereço Modbus dessas variáveis que eu já criei lá no master tool. Então eu vou dar um duplo clique aqui, né? Então para fazer essa edição eu vou clicar nos 3 pontos. Eu tenho device por padrão internal memory, mas eu quero selecionar o 0 aqui, que é o primeiro dispositivo criado, que é a comunicação Modbus. Então eu vou botar aqui em controller 0, type, né? E aí eu tenho alguns tipos. Lembra que eu falei do índice, né, do número que define o tipo de endereçamento? 0 em diante é coil, 1 em diante
input status, 3 em diante é input register e por aí vai. Então eu vou trabalhar nesse caso com coil, né, porque eu vou gerar um comando de liga de um bit lá no meu CLP, então fica 0, né, e o endereço é 1, é o primeiro endereço. Então o primeiro coil, vou dar um enter. Setpoint frequência vai ser uma variável agora de 16 bits, então, mas não é mais coil, vai ser o holding register. Então eu vou vir em address aqui de novo, né, 3 pontinhos. Em vez de internal memory eu vou botar 0, que é o primeiro controlador que eu adicionei. E aí vai ser escrita, portanto vai ser holding register, cujo índice é 4 no endereçamento Modbus, né, 40.001, 40.002 e por aí vai. E o primeiro endereço desse cara vai ser o endereço 1, que é o que eu já defini lá na net1 do Nexto Express. Então vou dar um enter aqui. E essas duas últimas serão variáveis de leitura, de 16 bits, mas serão de leitura. Então eu venho aqui, 3 pontinhos, internal memory passo para o 0, input register, então 3, torque vai ser o primeiro endereço, então o endereço 1, e o segundo vai ser o endereço 2. 0, né, 3x que é input register, endereço 2. Isso aqui vai fechar com a configuração do master tool. Ó. Se a gente for lá no nosso programa, symbol server, endereço 1, holding register, para frequência, endereço 1, torque, né, input register, endereço 2, potência, input register e o coil. Então isso aqui vai casar justamente com esses valores aqui. Agora o que eu vou fazer é utilizar esses tags lá na minha tela. Então eu vou voltar para a minha tela, screen aqui, e vou definir para cada um desses objetos aquelas variáveis. Por exemplo, aqui no botão eu vou dar um duplo clique, write address, né, eu clico nos 3 pontinhos, e aí, em vez de device eu vou botar tag memory, tag library, e eu já tenho aqui o único booleano que é o lib. Então clico em OK. Aqui tem um detalhe que eu quero o bit invert, que é o quê? Um pulso vai ligar, outro pulso vai inverter, ou seja, vai desligar. Então defino aqui, vou dar um OK. Aqui eu vou escrever a frequência que eu quero, né? Eu botei aqui, vamos imaginar de 0 a 100 Hz. Então vou dar um duplo clique. Então ele já define aqui de que mínimo e máximo 0 a 100. Eu só vou ter que trocar o endereço de escrita. Então 3 pontinhos. Tag library, então eu tenho todos eles, mas eu vou usar o setpoint de frequência. Ok, 0 a 100, que vai ser o meu slider, que vai multiplicar por 10, como a gente viu lá no programa em ST, para ir jogar o valor certo lá dentro do inversor de frequência. Então vou dar um OK aqui. E agora a gente vai com as variáveis de leitura. E aqui tem um detalhe muito importante, tá, pessoal? Porque se eu voltar aqui no meu Modbus, na tabela Modbus, deixa eu pegar aqui um ponteiro para mostrar para vocês. O torque, tá? Ele tem a seguinte unidade, ó, né? É uma porcentagem, como eu já falei para vocês, mas o valor que eu estiver lendo no Modbus, ele acaba dividindo por 10 para mostrar essa porcentagem com uma casa decimal. E a potência, né, o valor, na verdade, vai ser, se eu estiver lendo 100, por exemplo, vai ser 1,00, ou seja, 2 casas depois da vírgula, quilowatt. Então eu tenho que fazer essa adaptação para conseguir ler o valor correto lá no meu inversor de frequência. Então voltando na programação da IHM, tá? Quando eu vou trabalhar com o torque, vou dar um duplo clique aqui, né? É só em leitura, então eu vou selecionar um input, monitor address, eu vou selecionar aí sim, né, o meu torque, e aqui, como eu vou ter uma casa após a vírgula para definir o torque, né, 10,0, como deu lá no exemplo, eu vou ter que digital places, eu vou ter que colocar 1, ok? Porque ele vai então trazer a vírgula uma casa para a esquerda. E na potência a mesma coisa, né? Duplo clique, monitor address, tag, potência, e aí eu tenho 2 casas, né? Então eu tenho que andar 2 casas para a esquerda para poder ver esse valor direitinho. Vou dar um OK aqui.
já tenho, portanto, a configuração, tanto dos endereços quanto dos objetos. Agora a gente vai enviar isso aí para dentro da IHM. Tá? Eu tenho uma IHM já conectada aqui na minha rede, eu vou em download, vai pedir para fazer a compilação, sim. Eu já sei que o endereço da minha IHM é o 14.2, então já coloquei aqui, vou dar um start para enviar para a minha IHM. Bom, fizemos a configuração no Master Tool, fizemos a configuração na IHM, e a terceira e última etapa é fazer a configuração no inversor de frequência. Então, vou mostrar para vocês quais são os parâmetros que eu preciso configurar, depois a gente vai mostrar tudo funcionando aí para vocês, ok? Bom, nessa terceira etapa, pessoal, a gente vai configurar o inversor. São basicamente 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o P12, que vai definir a programação sob um comando via rede. Então, no P12, eu entro e o valor tem que ser o valor 3. Depois eu preciso ir no P14 e colocar um código, colocar a senha 201, que é a que vai liberar os meus parâmetros estendidos. 201, aí eu tenho acesso aos demais. Aí eu vou até o parâmetro número 36. Eu vou colocar o endereço do dispositivo, no caso 1. A velocidade, aqui já está, mas eu vou botar 115.200. Aqui eu tenho uma retentativa, não posso deixar como está. E é isso, já parametrizei o inversor de frequência. Bom, pessoal, aqui a gente já tem a arquitetura montada, como a gente falou antes. Eu vou estar utilizando o Nexo Express como gateway na comunicação, comunicando em serial, né, 485 com o inversor, e via Ethernet Modbus TCP com a IHM. A aplicação já foi carregada na IHM, já foi carregada no CLP, e por último também fizemos a configuração do inversor. É importante citar, pessoal, que a parametrização do motor já está feita também, mas vai depender, né, de cada aplicação, qual é o motor que vai ser utilizado e consequentemente a sua parametrização. Aqui a gente só parametrizou os valores relativos à comunicação mesmo. Uma questão importante, ligação, né? Eu estou ligando aqui via 485 direto o cabo com o inversor, então eu ligo o D+, no mais 485 da porta do inversor e o D- no menos 485 da porta do inversor. A ligação com IHM está via Ethernet, então tem um cabo de rede. Outro detalhe importante, eu preciso estar com o DI, né, a entrada digital 1 do inversor ligado. Então tem que vir aqui, né, ligar fisicamente a entrada que vai habilitar o inversor para comunicar. E agora eu posso fazer toda a interação, né? Eu posso vir aqui, selecionar uma determinada velocidade, uma frequência para o meu inversor. Se eu acionar aqui o botão, ele vai ligar, né? À medida que ele começa a girar, eu já tenho uma apresentação do valor de torque em porcentagem e uma apresentação do valor de potência em quilowatt. Eu posso variar a velocidade e posso desligar por aqui. Bom, pessoal, vocês já viram como fisicamente vai se comportar essa comunicação. Vou mostrar para vocês aqui no programa como que a lógica faz essa interpretação. Então eu vou acionar aqui o botão, por exemplo, de liga, né? Dá para ver aqui que o liga IHM vai para true, né? E para isso eu movo, né? Por isso eu movo 1 lá para minha palavra de controle. Se eu desacionar, 9 0. E aqui eu tenho, né, a frequência, então eu vou botar um valor aqui, por exemplo, 37, né? Multiplico por 10, que dá 370, que a gente sabe que no inversor isso é 37,0 Hz, certo? E se eu der o Start aqui, eu vou ter um valor de leitura, né? Tanto de torque, aí estamos em torno de, deixa eu aumentar um pouquinho para ele dissipar um pouco mais de potência, né? 50, 49, 50 no torque e 3 no inversor. A gente sabe pela conversão que a gente viu antes, que na verdade esse 3 representa 0,03 kW e que o torque na realidade é 5,0, 4,9 mais ou menos % do torque nominal. Então essa
é a forma com que eu faço o CLP, né, se tornar aí, ser praticamente um gateway entre essas duas comunicações, inversor e HE. Por hoje é só, pessoal. Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre os recursos e tecnologias do CLP da série Nexto. Muito obrigado pela companhia até aqui e até a próxima.